Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Peguem o livro de ciências e abram na página 71. Acompanhem a leitura. Como se reproduzem as plantas? Para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução, como, por exemplo, por meio de sementes ou por meio de estacas. Por sementes, as sementes desenvolvem-se a partir das flores, ou seja, após as flores serem polinizadas e fertilizadas. Fiquem agora com a explicação do que é a polinização e a fertilização. Acordou cedo hoje, hein? Nós abelhas acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização, Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína, claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é, tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Bacana, né? Gostaram do vídeo? Bem legal. Vamos acompanhar novamente a leitura. O nascimento da planta, aqui, ó. A partir da semente, ocorre pela germinação. Então, toda vez que nós plantamos sementes, exemplo, essas aqui, ó, sementes de girassóis, tá vendo? Vocês plantaram feijão, tá? É o plantio por sementes. Quando a gente pega as sementes da laranja e planta, quando a gente pega o caroço do abacate, né, que é a única semente daquela fruta, a gente planta ali, aquela semente ela vai passar por todo um processo, recebendo, claro, água na quantidade certa, luz, calor, estando numa terra fértil, que é a terra preparada, né? Então, quando essa semente é plantada nessa terra, a gente diz que a planta germina, é o processo de germinação, tá? Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou em um meio adequado que a permite se desenvolver, originando uma nova planta. Ou seja, vocês lembram da experiência do feijãozinho? Vocês plantaram, deixaram ele em contato com a luz, deixaram a semente em local arejado, então ela teve todas as condições ali para germinar, ou seja, para dar origem a uma nova planta. Há também sementes que podem cair da planta em lugares próximos ou ser levadas para outros lugares, tanto pelo vento ou pela chuva, quanto por animais que as carregam e as deixam cair em locais distantes, favorecendo a propagação das plantas nas diversas áreas. Então, gente, nem sempre as plantas vão nascer porque alguém foi ali e plantou,
né? Vários animais carregam sementes e deixam cair no solo e dali a planta germina, porque cai no solo próprio, num ambiente próprio para que ela germine, dê origem a uma nova plantinha, tá? Vocês estão vendo aí na imagem um tucano carregando uma fruta, um pedacinho de fruta. E aí, se alguma sementinha, no ato dele pegar ali aquele alimento, né, deixar cair um pedacinho, se naquele pedacinho de fruta que caiu no solo tiver uma semente, possivelmente aquela semente vai germinar e dar origem a uma nova planta que dê esse fruto aí que o tucano está comendo, tá? Lá no retângulo vermelho, para a semente germinar é preciso espaço, água e temperatura ideal, terra fértil, estar sadia e inteira. Também é necessário luz e calor, tá? Então tem que estar num local espaçoso, arejado, não pode abafar a planta, né? Tudo que vocês já aprenderam lá na nossa feira de ciências. Vamos agora para a página 72. Na maioria das plantas existem sementes. Estas geralmente estão envolvidas por um fruto. Observe. Existem frutos que possuem muitas sementes. Veja. Olha só, a goiaba, tem a laranja e a fruta do conde, né? São frutos que possuem várias sementes. E ao lado, outros têm apenas uma semente, o que chamamos de caroço, né? A manga, por exemplo, né? O abacate e eu não sei, a seriguela? Parece que é a seriguela, né? Eu não conheço essa outra fruta. Então, gente, a manga, por exemplo, o abacate, eles têm uma única semente, né? Ela é grande. Então, a gente chama essa semente de caroço. Essa menorzinha aqui, que a tia não reconheceu que fruta é essa, também é uma fruta, né? Que está aqui nesse quadro de frutas que possuem apenas uma semente, tá bem? As sementes podem ter várias formas, cores e texturas. Há sementes como amendoim, milho, feijão, soja e ervilha, que servem de alimento. Agora, gente, vocês vão aprender sobre o plantio por estacas. Vamos ler um pouquinho aqui na página 72. Estacas são galhos da planta que, separados dela, podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. Veja as imagens. Olhem, gente, as imagens aí da menininha, né? Ela pegou um galho dessa roseira, dessa rosa linda, vermelha, né? E aí ela plantou esse galho. Ela enfiou na terra, nas condições próprias, né? Uma terra fértil, né? Uma terra no local com espaço, em contato com o ar, com a luz, o calor. E ela regou, botou um pouquinho de água. Olha só, gente, que interessante. Logo lá na última imagem, vocês podem ver que através do galho, a roseira deu novos galhos, ou seja, ela deu origem a uma nova planta através de um galinho. É o caso dessa roseira aqui da tia, ó. A tia tem uma roseira bem grande no jardim, né? Essas aqui são mini rosas. E aí a minha gatinha, muito bagunceira, ela pulou na minha roseira e deixou um galho caidinho, sabe? Meio quebradinho. O que a tia fez? Foi lá, cortou esse galho, né? Colocou num vasinho com água para enfeitar a sala, né? Vocês podem ver que as flores já estão murchando, né? Algumas já estão sequinhas, só que as folhas ainda estão bem verdinhas, ou seja, essa planta aqui ainda está viva. Eu posso agora pegar esse galho aqui, é o que eu vou fazer, e vou enfiar na terra no outro cantinho do meu jardim. Ou seja, este galho vai dar origem a uma nova roseira. Isso, essa nova roseira vai dar várias rosas,
né? E vai ser mais uma plantinha que eu vou ter no meu jardim. É igual a que eu já tenho, mas como eu gosto muito de planta, eu vou ter mais uma plantinha através do galho, do plantio por estacas, tá? Vamos lá no último retângulo rosa da página 72. A estaca consiste em retirar um galho de uma planta adulta e colocá-lo em um solo com condições ideais. Depois é só esperar o seu desenvolvimento. Assim, a reprodução por estacas não depende da formação das flores, tá? Então, gente, como não precisa haver a polinização, né, porque ela nasce direto do galho, não precisa plantar a sementinha, a planta nascer, ocorrer todo aquele processo de polinização. Então, o plantio por estacas faz uma nova planta germinar, né, nascer, na verdade não germina porque não tem semente, né, através dos galhos, tá? Através dos próprios galhos, esse galinho ele vai criando uma raiz, uns fiozinhos fininhos, que são as raízes. Essas raízes vão se tornando cada vez mais fortes, porque estão no solo próprio, nas condições ideais, né? Estão recebendo água, luz, calor. E aí, essa planta vai criando mais raízes, já ficando mais forte e vai crescendo, tá bem? Vamos para a página 73. Outras formas de reprodução. Assim como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule ou de suas raízes. Observe. Vejam aí, olha, a bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem folhas e raízes. A tia já passou um vídeo para vocês, né? Até da aluna, foi numa aula, né, que a tia inseriu na videoaula o vídeo da aluna explicando que as bananas elas não são plantadas por sementes, né? O que acontece? A própria raiz da bananeira, né, ela vai se estendendo por baixo do solo, né, como galhos, como troncos grossos assim, e vai se espalhando por baixo do solo e vão dando origem, né, esses troncos vão dando origem a outras bananeiras, tá? Olha aí embaixo, gente, o exemplo da batata. Vocês já pegaram uma batata com um brotinho? Ela fica com um brotinho assim do lado de fora. Aqui, a tia pegou um exemplo para vocês, olha. Essa aqui é uma batata, né? E aqui, olha, deixa eu aproximar aqui da câmera. Ó, esses brotinhos aqui, olha. Se eu colocar essa batata aqui na terra, esses brotinhos aqui vão se enraizar e vão dar origem a outras batatas. Essa batata aqui está prontinha, ó, para que eu possa plantar. Tá vendo? Aqui a tia não tem espaço aqui. Tá vendo esses brotinhos da batata? Então, eles se enraizam e dão origem a um novo vegetal, a novas batatas, tá? Ou seja, vocês podem ver aqui, olha, a plantinha, ela começa a se desenvolver, né? E lá embaixo na terra, quando a gente puxa essa plantinha aqui, a gente pega mais batatas, porque surgiram do brotinho de uma batata, tá? As batatas são caules comestíveis, consideradas como uma rica fonte de nutrientes. Lá embaixo, gente, no quadro rosa, você sabe o que é reflorestamento? Ah, já estudamos sobre isso, né? Vamos ler? Reflorestar é plantar árvores para conseguir restabelecer uma área de floresta, ou seja, recuperar, né? Vamos recuperar uma área aí desmatada. Então, a gente vai o quê? Reflorestar, plantar novas árvores ali. Restabelecer uma área de floresta que foi destruída pelas enchentes, pelas queimadas ou pelo desmatamento. Né, gente? É o que a tia falou muito durante nossa feira de ciências e nas últimas aulas. Derrubar árvores, queimar árvores,
árvores não faz nada bem para a natureza, para o solo, prejudica muito o solo, prejudica muito as espécies de animais, né, que perdem suas casas quando as árvores são derrubadas, quando são queimadas. Então é necessário reflorestar, né? Se por acaso houve a necessidade de tirar uma árvore daquele local, plante outra da mesma espécie bem pertinho, ali naquela área ali daquele solo, para que o solo não fique prejudicado, que as espécies de animais não sejam prejudicadas e que a espécie daquele vegetal não entre em extinção, né? Ou seja, se aquela árvore ali deixar de existir, né, é uma espécie que o homem destruiu. Então é importante preservar as espécies de animais, de plantas, tá? Vamos para a página 74, atividades. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Somente as sementes são responsáveis pelo surgimento de novas plantas? É isso? A gente tem novas plantinhas apenas plantando sementes ou tem uma outra forma? E aí, o que vocês acham? Marquem aí. Falso, né? Claro que é falso. O que a gente acabou de estudar agora? Que a planta ela pode ser plantada por sementes, ela mesma pode dar origem a troncos, a caules que se espalham pelo solo e que esses caules dão origem a uma nova planta, que é o exemplo da bananeira, ou a gente pode plantar por estacas, né? Que é o quê? Quando a gente corta um galinho de uma planta e coloca ele na terra, né? E ele consegue dar origem a uma nova planta. Também conseguimos pegar um vegetal que esteja com um brotinho, ó, e plantar na terra. E esse brotinho aqui, olha, vai criar raízes. Essas raízes vão dar origem à planta, que vai dar origem a novos vegetais como esse, tá bem? Agora a segunda frase. O reflorestamento ajuda a formar novas florestas? Sim, verdadeiro, né? Claro, reflorestar é necessário, formar novas florestas, recuperar o solo, recuperar a área desmatada, é muito importante. Próximo, a melancia possui apenas uma semente? Gente, a melancia tem um monte de sementes, então essa aí é falsa. Próximo, a estaca é feita com galhos de uma planta adulta? Sim, você pega um galinho de uma plantinha que já está adulta, bem saudável, né? E enfia na terrinha, dá toda a condição ali para que aquela planta cresça, e aí vocês vão ver como vai ficar linda. Atividade 2. Escreva ao redor da planta em desenvolvimento do que ela precisa para crescer saudável e dar frutos. E aí, gente, o que a planta precisa? E é com vocês. Escrevam aí de tudo que a plantinha precisa para crescer saudável e dar muitos frutos. 3. Numere as imagens de acordo com as etapas de desenvolvimento da semente. Então, vamos olhar. A primeira fase do desenvolvimento, qual é? É a sementinha ainda com formatinho de semente, né? Criando raízes, né? Então, o número 1 vocês vão colocar nessa imagem. E o número 2, qual é a imagem que representa o próximo passo, o próximo desenvolvimento da semente? Ah, é a última imagem, né? Isso aí, olha. Ela já criou raízes, o caule já saiu, já está apresentando algumas folhinhas. E a próxima, gente, qual é? Isso, a segunda imagem, muito bem. A segunda imagem é o próximo passo do desenvolvimento, né? Da plantinha. Ela está em estatura média. E o último, número 4, que vocês vão colocar, na terceira imagem, que a planta já está grande, dando bastante frutos, né? Vamos lá para a atividade da página 75. 4. Escreva o nome de frutos com... Aí vocês vão pesquisar, tá? Pede para a mamãe mostrar para vocês, caso vocês tenham aí na fruteira, na geladeira. Frutos com uma semente. Gente, eu ia até mostrar para vocês, mas ontem eu comia manga.
eu tinha uma manga que estava linda, grandona assim, caí dentro. Então, frutos com uma semente, um exemplo é a manga, mas eu quero que vocês escrevam outros, pesquisem, tá? E frutos com várias sementes, aqueles frutos que quando a gente abre tem um monte de semente. Quais são? E aí, limão, laranja, quais mais? Escrevam aí, tá? Pesquisem. Atividade 5. Ordene as sílabas e descubra 2 modos de reprodução das plantas. Então, quais são os 2 modos que nós vimos lá na página 71 e 72? Né? São as 2 formas de reprodução de uma planta. Quais são? Vocês vão ordenar as sílabas e vão escrever. Na letra A, um modo, né? E na letra B, o outro modo. 6. Responda as perguntas abaixo. O que é preciso para a semente germinar? Está lá no texto que nós lemos, né? Em qual página? Vamos ver. Página 71. Está lá, no retângulo rosa. O que é preciso para a semente germinar? Escrevam aí. B. Como as estacas podem ser feitas? Então vocês vão lá na página 72 ver como pode ser feita uma estaca. E aí, como é que é feito isso? Escrevam aí, tá? Número 7. Desenhe nos quadros abaixo exemplos de plantas que se desenvolvem a partir de. Então vamos lá. Vocês vão desenhar no primeiro quadro plantas que se desenvolvem a partir de sementes. Aquelas plantinhas que a gente pega a semente, planta, cuida da semente e ela germina. E aí? Desenhem uma plantinha desse estilo, tá? E agora, uma plantinha que se desenvolve através de estacas. Aquela que a gente corta o galho de uma planta adulta e enfia na terra. Tá? Então, vocês vão fazer o desenho, tá? Aqui, nós terminamos nossa atividade de ciências. Um beijo.